No episódio do Edu Responde desta semana, iremos falar a respeito de como baixar a hemoglobina glicada para quem possui diagnóstico de diabetes tipo 2. Falaremos também a respeito da reversão de um diagnóstico de pré-diabetes. Será que quando a pessoa reverte o pré-diabetes, ela pode voltar a comer tudo de forma normal? E também falaremos a respeito de um diagnóstico de diabetes através de hemoglobina glicada e glicemia em jejum. Um médico pode fechar o diagnóstico de diabetes de uma pessoa? 3. Super conteúdos, então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você poderá sair daqui aprendendo cada vez mais. E a pergunta de número 1, ela é a seguinte: Edu, tenho diabetes tipo 2, qual a melhor forma de reduzir a glicada? Nessa pergunta você não disse qual o valor da sua hemoglobina glicada, mas vamos colocar, por exemplo, uma glicada de 7. Você está com a glicada em 7 e quer reduzir para 6, 5.7, 5.5. A melhor forma para poder fazer isso é através da melhoria dos seus hábitos. O que você está fazendo aí dentro da sua casa em relação à alimentação e também em relação ao que você pratica de atividade física na sua semana. Esses dois são os principais pontos para poder reduzir a sua hemoglobina glicada de uma forma mais leve, mais inteligente, mais consistente e que não vai ficar flutuando tanto. Porque a partir do momento que você adota novos hábitos de alimentação, você, a partir dessa criação de novos hábitos, cria consistência, persistência, se alimenta melhor, mantém um bom peso corporal e a partir do momento que você mantém um bom peso corporal e se alimenta bem, você fica mais disposta a praticar atividade física. Então, às vezes, você fazia 3 sessões de caminhada por dia, 30 minutinhos, mas viu que estava tendo resultado em relação à glicose mais bem controlada, a diminuição do peso corporal, a maior disposição, começou, por exemplo, a praticar uma dança, uma hidroginástica, uma musculação, começou a ganhar massa muscular, o corpo melhorou e aí você vai colhendo os benefícios um por um. E não é da noite para o dia que isso vai acontecer, mas é a melhor forma para poder baixar a sua glicada, reduzir as chances de aparecer complicações a médio e longo prazo e ganhar maior qualidade de vida cada vez mais. É claro que isso vai depender muito da atual situação que você se encontra. É importante que, se você tem uma prescrição médica aí na sua casa, que você siga conforme está escrito na receita médica. Então, se o médico pediu para utilizar a metformina todos os dias, continue utilizando, mas faça a sua parte, se alimentando bem, praticando atividade física, reduzindo o estresse, dormindo melhor, se hidratando bem, e é assim que você reduz a hemoglobina glicada. Não vai ter nenhum milagre quanto a isso. Você precisa fazer mudanças para a sua vida, que inclui uma vida mais equilibrada em relação aos seus antigos hábitos ruins que podem ter te trazido esse diagnóstico de diabetes tipo 2. E é assim que a gente reduz a glicada. Para o diabético tipo 1, para o pré-diabético, é se alimentar bem, utilizar os medicamentos conforme o médico prescreveu, praticar atividade física e a partir daí ir reduzindo de forma gradativa. E quando você entender isso, ao longo de 3, 6 meses, você pode reduzir a sua glicada que estava em 7 para 6, para 5.7 e a partir daí ir só colhendo maiores benefícios para a sua saúde. Não adianta nada seguir dicas
milagrosas ou atalhos que vão fazer com que você mate a diabetes que tem dentro de você, porque infelizmente isso não existe. É claro que vai ter algum chá que vai ajudar a melhorar a sensibilidade à insulina, como por exemplo o chá de canela ou o chá verde, que eu já gravei vídeo aqui no canal, inclusive eu vou deixar no final desse vídeo para você assistir, porém você vai precisar fazer a sua parte, tá ok? E a pergunta de número 2, ela é a seguinte: Edu, revertir o quadro de pré-diabetes. Nesse caso, posso voltar a comer de tudo ou manter a dieta low carb? Essa é uma pergunta muito interessante porque as pessoas acabam achando, infelizmente, que revertir o pré-diabetes, posso voltar a comer o hambúrguer toda semana, a pizza toda semana, aquele bolo de chocolate, o brigadeiro, voltar a tomar refrigerante comum, comer aquele salgadinho, não vou precisar mais comer de forma inteligente, dosar o que eu como, não vou ter que praticar mais atividade física, e isso infelizmente vai fazer com que você retorne para o diagnóstico de pré-diabetes de uma forma super rápida. O que vocês precisam entender é reverter um diagnóstico, ou seja, de pré-diabetes ou diabetes tipo 2, é diminuir a necessidade em ter que utilizar medicamentos, porque você entendeu que precisa melhorar os seus hábitos de vida. A resposta para a sua pergunta está na sua própria pergunta. Você precisa sim continuar mantendo uma alimentação inteligente, que pode ser a alimentação low carb, mas nada vai impedir, por exemplo, se um dia na sua semana você quiser comer algo fora da sua dieta. O que não pode acontecer é você voltar a se alimentar de forma errada diariamente, ganhar peso corporal, não praticar atividade física, pois senão o seu pré-diabetes vai voltar, você pode se tornar diabético tipo 2 e isso eu tenho certeza que não quer. Então, respondendo a sua pergunta que você mesmo respondeu, o ideal é que você mantenha uma alimentação equilibrada, inteligente, para manter um bom peso corporal, manter uma boa autoestima, manter uma saúde em equilíbrio e, uma vez ou outra, como qualquer pessoa normal, poder ir num final de semana comer um hambúrguer, mas não precisa tomar aquele refrigerante comum. Tome um refrigerante zero e aí você vai fazendo escolhas melhores. O que você não pode fazer é voltar a comer de tudo novamente, pois senão a sua glicose vai começar a subir, consequentemente a média de glicose vai subir, que é a hemoglobina glicada, e aí você poderá se tornar um pré-diabético novamente. Então, continue se cuidando, se alimentando bem, mas não se prive de, uma vez ou outra, comer alguma coisa que você possa vir a gostar muito. Porém, não crie o hábito de voltar a se alimentar mal novamente todos os dias. Tá ok? E a pergunta de número 3, ela é a seguinte: Edu, a endocrinologista falou que sou diabética. Glicada está em 6,1 com glicose em jejum em 109. Isso é verdade? E a resposta é que eu não posso falar a respeito de um diagnóstico realizado por um profissional endocrinologista sem ter observado todas as suas condições clínicas. O que a gente observa muito é, esses dois são indícios, sim, de um diagnóstico de pré-diabetes ou até diabetes tipo 2, mas somente o seu médico endocrinologista quem poderá confirmar o seu diagnóstico. O ideal é que ele faça teste oral de tolerância à glicose para verificar como que está a situação da resposta pancreática à produção de insulina, para verificar se o seu pâncreas está produzindo insulina de forma suficiente, fazer mais exames clínicos, fazer mais exames laboratoriais, para dessa forma fechar um diagnóstico. Mas o que você
pode fazer a partir de agora é começar as mudanças que você faz aí dentro da sua casa. Se alimentar melhor, procurar beber mais água, começar a praticar algum tipo de atividade física, nem que seja uma caminhada 3, 4 vezes na semana, e aí observar como seu corpo responde à sua situação. Se você estiver com excesso de peso, através da alimentação mais inteligente e da prática de atividade física, diminuir o seu peso corporal. E através da diminuição do peso corporal, você diminui a resistência à insulina, o que pode favorecer a diminuição da sua hemoglobina glicada. Uma hemoglobina glicada em 6,1 vai dar uma média aí de 110, 112 de glicemia, ou seja, está um pouco elevada sim, porém você já sabe que precisa fazer algumas mudanças, então faça por você e aí você continue fazendo o acompanhamento através da sua médica, do seu médico endocrinologista e futuramente poderá evitar um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Caso você questione muito quem realizou a sua consulta, procure uma segunda opinião, mas até marcar essa segunda opinião, faça o que você precisa fazer aí na sua casa, se alimentar melhor, praticar alguma atividade física, beber mais água, diminuir o estresse, dormir melhor, e aí você poderá reduzir esses níveis e adotar novos hábitos para a sua vida. Tá ok? E essas foram as 3 perguntas que eu respondi para podermos falar de uma forma mais aprofundada aqui no canal. Se você quer ter uma pergunta respondida por mim, não deixe de me seguir lá no Instagram, pois lá eu solto uma caixinha de perguntas e as melhores perguntas eu trago aqui para o canal para falar de uma forma mais aprofundada, mais detalhada, dando dicas, ajudando com informações e assim vocês continuam aprendendo mais sobre como lidar com o diagnóstico de diabetes. Tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o joinha, de ativar as notificações e o principal, não deixe de compartilhar os vídeos, pois dessa forma o YouTube passa a entender que é um conteúdo de relevância, que é um conteúdo de qualidade e espalha para cada vez mais pessoas. E afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois assim o YouTube entende que tem valor o conteúdo e assim o canal continua crescendo, tá ok? Agora eu quero que você pare tudo que você está fazendo aí e deixe uma nota de 0 a 10, qual o valor desse vídeo para você, pois dessa forma eu entendo mais sobre como o canal pode ser conduzido, o que vocês gostam de assistir e assim todo mundo evolui um conhecimento em relação ao diagnóstico de diabetes, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal, aprendendo mais sobre saúde, qualidade de vida, sobre melhora do tratamento, sobre como alcançar bons resultados para a glicose, para a glicada e assim viver livre de complicações, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.